Amém e amém. Nós te aplaudimos mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Peraí. Glória a Deus. Amém, irmãos? Todo mundo bem, então? Bem. Aleluia. Queridos, hoje nós temos um tema meio diferente, né? Eu queria falar sobre, ou melhor, o Espírito Santo queria falar através da minha vida nessa noite, sobre um clamor de fé, um clamor que fez o Rei Cristo Jesus parar. Eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção, não é uma mensagem muito complexa, mas a gente precisa se apegar a alguns detalhes, amém? Quem tem Bíblia aí, abre em Marcos, Evangelho de Marcos 10, versos do 46 ao 52. Deixa ela aberta ali que nós vamos conversar um pouco. Aleluia. Como é bom amar Jesus, irmãos. Né, Célio? Não vou te fazer chorar de novo, é maldade, né? Como é bom amar Jesus. Ah, Deus, Tu és bom. Os eventos de Marcos 10 narram uma caminhada, uma peregrinação do nosso Mestre, Jesus. Ele está indo cumprir o seu propósito, ele está indo ser crucificado, fazendo a sua via sacra. Para isso ele precisa passar por Jericó. E durante essa caminhada, durante esse passeio ali, era Páscoa, tinha muita gente ao seu redor, muitas pessoas que ouviram falar do que Jesus estava fazendo, estavam ali para ver o que estava acontecendo, outros gritavam, clamando por um milagre, outros talvez até pedissem para que o Senhor abençoasse os seus bens, a sua casa, enfim, diversas coisas. Mas uma situação faz com que Jesus pare a caminhada. Não foi um senhor de grandes posses, não foi uma pessoa importante na sociedade, não foi um dos fariseus, um moribundo, um mendigo. E como se não pudesse piorar a sua vida desgraçada, cego. Exclama algo poderoso. E aí eu pergunto para a igreja, irmãos, o que tem o poder de fazer o rei parar? O que vocês acham? Não foi a multidão, não foi a sua fama, não foi a necessidade de cumprir uma agenda, mas um grito de fé. A igreja não entendeu, mas um clamor de fé. Aleluia! Essa noite eu quero falar sobre quatro características desse clamor. Desse clamor poderoso que fez com que Jesus interrompesse esse caminho, de cumprir o seu propósito, para que acontecesse um milagre. Amém? Amém. Com a Bíblia aberta em Marcos 10, do 46 ao 47, nesse primeiro momento. Então chegaram a Jericó quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu convido a igreja a repetir isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O primeiro ponto que eu quero trazer essa noite é um clamor de reconhecimento. Ora, aquele homem era cego. Provavelmente falaram para ele que Jesus iria passar por ali, e era o seu lugar, a sua rota, era uma rota comercial onde passavam muitas pessoas, e ele ganhava muita esmola. E ele estava sentado, cumprindo ali o seu script, e ele ouve falar que Jesus vai passar por ali, e ele quebra os protocolos. Mesmo sendo cego, ele reconhece que quem está se aproximando é alguém muito poderoso. Aleluia. Quem está se aproximando é o Rei dos Reis.
A fé verdadeira, ela sempre vai começar com o reconhecimento de quem Jesus é, irmãos. Será que nós sabemos quem Jesus é? E como que eu sei disso, pastor? O quanto dele a minha vida exala. O quanto dele é refletido através das minhas atitudes, irmãos. Não o quanto ele faz por mim, porque o principal ele já fez, mas o quanto nós falamos dele. Bartimeu não enxergava fisicamente, mas possuía uma visão espiritual mais aguçada até do que os próprios apóstolos. Enquanto todos diziam, Jesus o Nazareno, Jesus o Nazareno, Jesus o Nazareno, Bartimeu exclama, Jesus, cara, está mexendo comigo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chamar Jesus de filho de Davi não era uma coisa qualquer, irmãos. Era o cumprimento de uma profecia que nós vamos ver lá em 2 Samuel e também vamos ver em Isaías 11. Depois os irmãos leiam. Não era apenas uma atribuição, não era apenas um título, era um reconhecimento. Eis o Messias, o Filho de Deus, o que veio para salvar o mundo. É isso que Bartimeu está gritando. Ele podia chamar Jesus de tantas outras coisas, mas ele diz, Jesus, filho de Davi, Senhor, eu te reconheço que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era um título messiânico. Ao usar essa expressão, Bartimeu reconhecia Jesus como o Messias prometido. Messias esse que os fariseus rejeitaram, que Judas rejeitou, que nós muitas vezes rejeitamos. Significa que era o rei descendente de Davi, aquele do qual os profetas falavam no Antigo Testamento, irmãos. É o cumprimento de uma profecia aqui. Alguém que não enxerga, alguém que não tem noção nem de tempo nem de espaço, reconhece, porque é uma presença poderosa que está chegando. Irmãos, Jesus está neste lugar. Há uma presença poderosa neste lugar. Não porque nós somos bonzinhos, pelo contrário. Porque nós precisamos de intervenção urgente de Cristo em nossas vidas, queridos. É impressionante perceber como que um homem cego, pela fé, viu aquilo que muitos que tinham uma visão clara não conseguiam enxergar. Antes mesmo de contemplar o rosto de Cristo, Bartimeu já sabia sua identidade. A verdadeira fé sempre começa assim. Antes de buscar um milagre, ela reconhece quem Jesus é. Lembra que às vezes eu falo que não tem problema nós virmos à igreja para buscar um milagre. E realmente não tem problema, irmãos. Mas nós só permaneceremos se nós tivermos esse reconhecimento de quem Cristo é. Nós só vamos fixar as nossas raízes na rocha verdadeira quando nós entendermos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí não adianta as pessoas falarem, não adianta o pastor se esmerar aqui, isso precisa vir do reconhecimento dado pelo próprio Espírito Santo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Talvez Ele seja um mestre, um operador de milagres, um serviçal, ou o rei soberano da nossa vida. A fé que salva não se limita a admirar Jesus, ela se rende à majestade dEle. Ela se rende à autoridade dele. E aqui nós temos um contraste, irmãos, de Tomé, aquele que precisou ver para crer. Depois leiam João 20, 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, após ver. Bartimeu não precisou enxergar. Ele sabia quem era Jesus. Ele esperava esse encontro. Bartimeu almejava mais que uma cura, irmãos, nós vamos ver mais à frente. E quem é filho de Deus precisa almejar, desejar mais do que só uma cura. Andar em intensidade. Irmãos, bens nós conquistamos pelo trabalho braçal. Cura hoje a medicina faz, mas permanecer por aquilo que Jesus é, não pelas coisas que Ele pode nos fazer e nos dar, é isso que importa. Permanecer por aquilo que Ele já fez lá na cruz do Calvário. E não por aquilo, irmãos, que nós conquistamos porque aceitamos Jesus alguma vez nas nossas vidas. É isso que importa. Aleluia. Marcos 10, 48. Muitos o repreendiam para que se calasse. Repreendiam Bartimeu
Mas ele gritava ainda mais: ah, Espírito Santo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso nos leva ao segundo ponto desse sermão: um clamor de perseverança. A fé que agrada ao rei não recua diante da oposição, ela se fortalece em meio à resistência. Queridos, deixa eu falar para vocês, o que eles têm impedido de chegar à presença do Senhor? Já está chato os pastores ficarem falando que o véu do templo se rasgou. Isso já é uma verdade muito clara nos nossos corações, mas ainda assim existem impedimentos. São as pessoas que lhes dizem que Jesus não é o Rei dos Reis. São as pessoas que lhes impedem de chegar até a presença dEle. Às vezes é só uma falta de interesse. Nós não podemos retroceder quando houver oposição, irmãos, porque haverão oposições, haverão levantes do maligno. Você nunca notou que quando a gente parece que está se convertendo, parece que está tendo os primeiros contatos com o Espírito Santo, parece que tudo fica mais difícil ao nosso redor? Irmãos, isso é uma consequência das nossas abdicações. Isso é uma consequência daquilo que nós largamos pelo caminho. E por que parece um levante tão forte vindo do inimigo? Porque nós amamos essas coisas que nós deixamos pelo caminho. Muitas vezes nem é uma ação direta do diabo, mas nós associamos, porque é mais fácil culpar alguém do que assumir a nossa própria deficiência. A igreja está comigo? A igreja está entendendo? Quando Bartimeu começou a clamar, a multidão imediatamente tentou silenciá-lo, repreendeu. Para aquelas pessoas, um mendigo cego não era digno da atenção de Jesus. Era proibido um mendigo cego se manifestar, irmãos. Eles eram vistos como marginais, eles estavam à margem da sociedade. Mas Bartimeu estava a fim de incomodar naquele dia. Incomodar quem, pastor? Incomodar os céus. Ele poderia não cheirar muito bem, mas estava exalando uma fé poderosa. O que isso reflete para nós, irmãos? As nossas aparências não importam, mas a fé que está dentro de nós. Aleluia. Para aquelas pessoas, o mendigo cego era impuro, era indigno de chegar perto de Jesus, mas isso não impediu Jesus de chegar até ele. Contudo, o texto diz: ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, o que eu quero dizer essa noite para a igreja? As dificuldades, as opressões, aquelas que nós não nos colocamos, aquelas que nós vemos que são consequência das coisas que abandonamos, elas servem como combustível para nos aproximar dele, não como obstáculos. Elas devem servir para nos aproximar mais de Jesus, não para se tornar uma desculpa. Aquele velho ditado: a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Perdão. Aquilo que deveria calar a voz tornou-se combustível para a sua fé. Quanto maior era a oposição, mais ele gritava. Irmãos, quanto mais o mundo nos aperta, mais nós devemos gritar. Quanto mais nós somos judiados, explorados pelo mundo, muitas vezes quando o mundo está dentro da igreja, nós devemos gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia de mim, Jesus. Quanto mais lhe impediam de chegar no mestre, mais intenso o clamor ficava. Qual que é a nossa tendência, irmãos? Quando somos afrontados, quando estamos oprimidos, nós retrocedemos, deixamos de orar, deixamos de ler a palavra, nos isolamos, não quero mais comunhão com ninguém. E aí a gente vai se apagando, cada vez mais frios espiritualmente. Essa situação precisa ser revertida na minha e na tua vida, queridos. Momento que nós deixamos as coisas velhas. A palavra de Deus nos diz isso: tudo se faz novo em Cristo Jesus. E agora, irmãos, a nossa realidade nós precisamos viver para Ele. E intensidade, mesmo que sejamos afrontados, mesmo que doa,
o clamor não pode cessar. Há um contraste marcante nesse versículo. A multidão mandava Bartimeu se calar, mas a sua necessidade fazia chamar Jesus ainda mais. Ele entendeu que perder a oportunidade de encontrar-se com Jesus seria muito mais grave do que dar ouvidos às reprovações daquele povo. Você tem se preocupado com essa questão de perder Jesus? Sabe, o bonde está passando e a gente está ficando. O que significa isso, pastor? Significa que nós estamos perdendo tempo. E tempo no reino dos céus não é dinheiro, embora muitos acham. No reino dos céus, tempo é precioso, é muito mais valioso do que dinheiro, é muito mais valioso do que ouro, é muito mais brilhante do que diamante. Nós somos os responsáveis por repovoar a Nova Jerusalém, queridos. A verdadeira fé, ela é perseverante, ela não desiste quando encontra obstáculos, ela continua clamando, porque sabe que Cristo é a única esperança. No que temos depositado a nossa esperança, irmãos? É às vezes numa pessoa, às vezes é na própria família, às vezes na força do próprio braço. Não, nossa esperança é Cristo Jesus. A alegria de combater um bom combate e guardar a fé é ter a certeza de que no fim das contas Jesus vai estar nos esperando, irmãos. Isso precisa falar conosco. Por isso que Paulo diversas vezes vai falar em suas cartas: perseverem, caminhem mais uma milha, perseverem, igreja de Cristo, perseverem o clamor. Se tem algo que pode fazer o Senhor parar e nos ouvir, é o nosso clamor, igreja. Muitas vezes o mundo, as circunstâncias e até mesmo as pessoas religiosas tentarão silenciar a sua fé. Dirão que não há mais solução, que seu caso não tem mais jeito, ou que Deus está ocupado demais para ouvir você. Mas a fé genuína não se cala diante da opressão. Ela continua clamando, porque sabe que a voz da graça de Cristo é mais poderosa do que o desânimo. Quais são os impedimentos, irmãos? Quais são as bagagens? Muitas vezes bagagens religiosas que a gente vem carregando. O que tem nos impedido de ser mais profundo? Vocês entendem que é uma necessidade? Eu só posso me relacionar com alguém que eu conheço, eu só posso provar de algo de alguém se eu conhecer ele em profundidade. Mesmo que você não esteja vivendo, o desafio essa noite é: continue clamando. Continue clamando. Em Lucas 18, 7 diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Mesmo que demore, Cristo está olhando para nós. Mesmo que demore, vai acontecer se for da vontade do Senhor e se o clamor não cessar. A igreja está entendendo? Aleluia. Verso 49. Jesus parou e disse: chame-no então. Chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se. Ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabone, que descende da palavra rabi, que significa mestre. Rabone, mestre, rabi, eu quero ver. Eu pergunto para a igreja: Jesus não sabia qual era a dificuldade daquele homem? É claro que sabia, mas era a cereja do bolo. Jesus precisava ouvir da boca daquele homem para que os outros vissem, tamanha era a fé dele, para que o seu testemunho contagiasse todos ao seu redor. O que você quer de Cristo, irmãos? Isso vai nos levar ao terceiro ponto, que é um clamor respondido pela graça. O Rei dos Reis nunca está ocupado demais para atender um coração que clama com fé. A palavra de Deus diz que até os homens que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos. Por que Deus não daria nas coisas boas, irmãos? E aí tudo começa a se encaixar.
Não acontece porque quando pedem, pedem mal. Não acontece porque por seus próprios desejos, seus próprios anseios. E aí a gente confunde as coisas. No versículo 49 registra uma das cenas mais belas do Evangelho. Então Jesus parou. Uau! O Rei do Universo para atender um mendigo, cego e fedorento. Está passando um filme na minha cabeça do dia que o Senhor me encontrou. A minha cegueira, ela não era uma cegueira física, mas uma cegueira espiritual. E talvez essa seja a cegueira da maioria dos meus irmãos aqui. Uma cegueira espiritual. Uma cegueira que lhes impede de ver o sobrenatural de Deus. Então Jesus parou. A caminho da cruz para cumprir a obra da redenção, Jesus interrompe a sua caminhada por causa do clamor de um único homem. Ele não apenas para, mas manda chamar Bartimeu. A multidão que antes tentava silenciá-lo, agora conduz Bartimeu com alegria. Olha como o amor do Senhor é contagiante. Irmãos, sei que hoje é um dia atípico, mas cadeiras vazias me doem, me incomodam. Lugares vazios me incomodam. Por que, pastor? Tu quer dízimo? Tu quer oferta? Deus me livre disso, irmãos. Eu não vivo disso, graças a Deus. Mas as almas estão se perdendo. As pessoas estão se perdendo pela nossa falta de responsabilidade e reconhecimento. Quando nós temos oportunidade de expressar nossa fé, nós a escondemos, a privatizamos. Em seguida, Jesus pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Dando Bartimeu a oportunidade de expressar sua fé e dependência para toda aquela gente. A verdadeira grandeza de Cristo se revela não apenas no seu poder, mas na sua misericórdia. Por isso que a Bíblia nos diz que quem muito ama, quem muito perdoa, quem muito perdoado foi, também deve muito perdoar, também deve muito amar. O Rei do Universo se inclina para ouvir aqueles que clamam a Ele. Às vezes, irmãos, e essa semana eu ouvia, se eu não me engano foi Charles Spurgeon, falando de como ele lidava com a sua inconstância na oração. E ele dizia que quando ele fechava os olhos e orava em silêncio, ele sentia sono. Quando ele abria os olhos, ele se distraía. Era semelhante a uma vela, ia para lá e para cá. Sabe a vela, quando a gente abre, ela está acesa e a gente abre uma porta, ela faz isso aqui, né? E ele compara as suas orações como uma vela, mas ele ressalta a importância de não deixar a vela apagar. Por mais que hajam distrações, por mais que tentem nos fazer parar, por mais que as nossas orações às vezes sejam mecanizadas, não parem, não cessem, continuem orando, porque o clamor toca o coração do Senhor. Talvez você se sinta invisível ou esquecido, mas ninguém que clama a Cristo com fé é ignorado. A graça do Salvador ainda faz o rei parar para ouvir um necessitado. Quantos aqui são necessitados, irmãos? Só quem é necessitado, irmãos. Salmo 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Queridos, para aqueles irmãos que gostam de declarar coisas, declare isso ao Senhor. Senhor, muda o meu coração, Pai, porque eu não aguento mais viver essa situação, eu não aguento mais essa cegueira espiritual, eu não aguento mais viver à mercê dos meus desejos, Pai. Me salva, Senhor, me salva. Verso 52 diz assim: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. E aqui nos leva ao quarto ponto. E eu acredito que é o mais importante dessa ministração, que é um clamor que gera discipulado.
Irmãos, imagina um cego de nascença, nunca viu a luz do dia. Quando seus olhos se abrem, a primeira figura que ele vê, Espírito Santo, a primeira figura que ele vê é aquele que iria para a cruz. E aqui eu preciso ressaltar uma coisa. Nos versos passados nós lemos que Bartimeu, ele pega a sua capa antes mesmo de ser curado e joga fora. O que significa isso? Significa que ele sabia que ele não ia mais precisar pedir esmola. E a capa era algo que os judeus prezavam com muita importância, era aquilo de mais rico que um homem podia carregar, ou seja, ele era um mendigo e tudo que ele tinha para se cobrir era a sua capa. E antes mesmo de ser curado, ele bota ela fora. Irmãos, e aqui a gente pode fazer um comparativo muito legal. Talvez a nossa capa esteja cobrindo os nossos olhos. Ei, bota essa capa fora. Bota essa capa fora. Quando Bartimeu abre os olhos, ele enxerga a beleza de Cristo. Ah, qual a beleza que existe. Eu fico imaginando a beleza de Cristo, irmãos. Um baixinho judeu, narigudo, talvez de pele mais escura. Segundo Isaías, não tinha beleza alguma. Que beleza é essa? Beleza da salvação. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando nós reconhecemos quem Cristo é, igreja, a sua beleza se revela. E ela invade os nossos corações. O encontro com o Rei não apenas transforma a nossa condição, ele muda a direção da nossa vida. Aquele homem larga tudo e diz: olha, é muito bom pedir esmola aqui, tá? Mas eu vou te seguir, Senhor, por onde tu for. Não me interessa. Depois a Bíblia não fala se Bartimeu deixou Jesus pelo caminho ali da crucificação. Provavelmente ele foi uma das pessoas que abandonou a Cristo, mas eu imagino a dor que ele sentiu quando teve que deixar o mestre. Mas isso é bíblico, porque ele deveria ir sozinho para a cruz. Mas nesse momento ele decidiu acompanhar a Cristo. Ah, queridos, quando Cristo nos encontra, a nossa resposta é seguir os seus passos. Talmidins, quando Cristo nos encontra, a resposta é andar nos passos que ele andou. E talvez seja um caminho de dor, como era o caminho que Cristo estava trilhando, mas para que no final das contas revelasse um futuro glorioso. A igreja não entendeu. Ele sabia que não precisaria mais mendigar. Depois de receber a visão, ele poderia voltar para a sua vida antiga. Só que, no entanto, Marcos vai destacar uma pequena frasezinha. Ele o seguia pelo caminho. E qual que era esse caminho, irmãos? O caminho de Jerusalém, o caminho da cruz. Vocês estão entendendo? Por isso que Cristo diz: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Se não está dando certo, irmãos, talvez não é Jesus que a gente está seguindo. E aqui num bom sentido, tá? Porque a gente sabe que nem tudo que está dando errado, Deus, Ele não está. Às vezes é a escola do Senhor. O maior milagre não foi apenas Bartimeu voltar a enxergar, mas tornar-se um discípulo de Cristo. Cara, fica imaginando, aquele homem, ele podia ir fazer qualquer outra coisa, agora ele enxerga. Se eu fosse um cego e os meus olhos se abrissem, irmãos, eu ia querer ver as coisas, a natureza. Olha a importância disso. Mas ele viu algo mais excelente, algo poderoso. A fé que recebe a graça é a mesma fé que decide seguir o Salvador. Cristo não nos chama apenas para resolver os nossos problemas, mas para caminhar com Ele. O propósito da graça não é apenas transformar a nossa história, Espírito Santo, mas é nos fazer discípulos verdadeiros, discípulos que seguem o Rei, custe o que custar, mesmo que custe a nossa tão preciosa capa.
João 18, 27 vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. O grande problema dos nossos dias, irmãos, é que nós estamos vivendo uma loucura. Nós ouvimos todas as vozes externas, mas a voz de Cristo não. Porque não paramos, porque não damos a devida resposta a Deus. É por isso que a gente vê tanta loucura no nosso meio. Nós não sabemos mais quem é o nosso pastor. Andamos como ovelhas desgarradas. Naquele dia, muitas pessoas caminhavam com Jesus, mas apenas um homem fez o rei parar. Não foi a sua posição social, não foi a sua influência, nem os seus méritos, mas a sua fé expressa em um amor verdadeiro e um clamor sincero. Bartimeu reconheceu quem Jesus era, perseverou quando tentaram silenciá-lo e experimentou a graça que responde ao necessitado. E depois de receber o milagre, ele não parou não. Ele seguiu o rei até o caminho da cruz. O mesmo Jesus continua passando. E a pergunta que não quer calar: será que ele ainda pode parar por um pecador tão sujo como nós? Haverá um clamor de fé que se levante do nosso coração? Esse é o meu convite para os irmãos essa noite. Todas as vozes da culpa, do medo, do desânimo, aquilo que está tentando nos parar, é isso que nós precisamos botar fora. Mas assim como Bartimeu, hoje é o dia de clamar, porque o clamor que nasce de uma fé verdadeira ainda faz o rei parar. Se coloque em pé, igreja. Oh, Espírito Santo, feche seus olhos. Fala com Deus nesse momento. Diz assim para Ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia desse pecador. Esse foi o grito de Bartimeu. Que esse também seja o nosso clamor. Certos de que o Rei continua nos ouvindo, continua nos chamando, continua transformando, continua conduzindo vidas. Mas nós precisamos, irmãos, largar nossa capa e segui-lo. Espírito Santo,